Opa, e aí pessoal? A raiva é considerada uma das emoções humanas mais básicas juntamente com a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. É uma reação normal, saudável e útil relacionada com a reação de lutar, ainda que não fisicamente. Surge muitas vezes quando você está de frente a uma situação ameaçadora ou quando você é confrontado com alguma coisa que se considera uma injustiça. É no fundo um impulso de proteger e defender o que é importante para nós. Mas outra coisa é a raiva problemática, quando esses impulsos são sentidos com frequência por coisas aparentemente pequenas e existe essa incapacidade em controlar esse ímpeto agressivo. Gritar muitas vezes é uma opção, já que pode servir para aliviar o estresse e a tensão. Só que antes do grito deve vir a ponderação e, sobretudo, a compreensão dessa necessidade. É uma cena comum em filmes, séries, animes, na mídia em geral. Até porque, querendo ou não, é uma necessidade que todos nós já passamos em alguns momentos de nossas vidas. E bem, se tratando de apenas um show, é muito difícil não vir a imagem de Benson na nossa cabeça, visto que boa parte do desenho a gente via ele gritando e falando sempre que Mordecai e Rigby seriam despedidos. E apesar da maioria das vezes ele ter razão em ficar com raiva, querendo ou não, gritar com seus funcionários não é a melhor forma de lidar com algo. Embora, quando se trata de Mordecai e Rigby, é realmente impossível não lidar com eles dessa forma. E sinceramente, Mordecai e Rigby só não foram despedidos desde o início de apenas um show justamente por eles serem os protagonistas. Então, podemos dizer que o roteiro sempre prejudicou Benson nesse sentido. Mas o que aconteceria se toda essa raiva e angústia fosse reprimida por um longo tempo, sendo impossível de colocar ela pra fora, porque caso isso aconteça, algo de ruim irá acontecer. Nesse caso, ser despedido. Bem, é sobre isso que se trata o episódio Pense Positivo de Apenas um Show. O episódio começa com Pyrolito brincando com uma borboleta, porém ela se assusta porque Benson começou a gritar com Mordecai e Rigby. Logo em seguida, Pyrolito está tentando desenhar uma rosa, porém Benson grita novamente com Mordecai e Rigby e Pyrolito no susto acaba por rabiscar o seu desenho. Ao longo do dia, Pyrolito foi notando que Benson estava sempre gritando e isso acaba por estragar a harmonia de Pyrolito, que, convenhamos, enquanto Benson está efetivamente trabalhando, Pyrolito está apenas brincando ou fazendo nada em prol do parque. Porém, entendo Pyrolito, não pelo fato dele ficar incomodado com isso e isso afetar as suas brincadeiras, mas sim afetar o próprio clima do parque, já que isso pode sim afetar a forma de como as pessoas enxergam o parque, tendo em conta que existe um parque rival. Acredito que as pessoas não iriam querer frequentar um parque onde um cara passa o dia todo gritando com seus funcionários, e a verdade é que a solução para isso tudo seria realmente despedir Mordecai e Rigby. Mas enfim, Pyrolito já está farto dos gritos de Benson, então chama ele para seu escritório e pede para Benson parar de gritar. Benson fica inconformado, até porque a única forma de Mordecai e Rigby ouvirem ele é justamente gritando. E tendo em vista que isso é algo natural para Benson, fazer ele parar de gritar repentinamente podia não ser algo muito bom. Logo depois dessa conversa, a primeira coisa que acontece é Rigby e Mordecai dando motivos para Benson gritar com eles. Eles realmente se esforçam para deixar Benson puto com eles. Não passou nem uns minutos depois da conversa com Pyrolito e Benson já grita novamente com Mordecai e Rigby, fazendo com que Pyrolito novamente chame a atenção de Benson. Depois disso, Benson vai à famosa internet, até porque a internet é a chave de todos os nossos problemas, não é mesmo? No caso do Benson, seria por apenas $60. A gente vê que Benson fica irritado muito facilmente quando uma página demora para carregar, mas acho que isso é até que é algo normal nos dias de hoje. Quantas vezes você ficou ansioso ou com raiva porque uma página não carrega ou a internet não está funcionando? Pode até ser um motivo bobo, mas isso reflete muito a nossa sociedade atual pelo simples fato de querermos tudo rápido, e quando algo demora, gera essa ansiedade. Logo em seguida não demora muito para novamente Benson gritar com Mordecai e Rigby. Dessa vez Pyrolito dá uma advertência, o que significa que na próxima será despedido. Pyrolito nesse episódio é muito injusto com Benson e ignora totalmente a bagunça que Mordecai e Rigby estão fazendo. É um dos episódios que dá pena do Benson, até porque o verdadeiro problema como sempre é Mordecai e Rigby. Mas também não dá pra passar pano pro Benson, gritar e ficar com raiva excessivamente não é algo saudável, convenhamos. Saltitão como sempre, a luz no fim do túnel, sugere a Benson contar até 100. Normalmente é 10, mas no caso do Benson conseguimos entender. Contar até 10 pode não ser a solução mais óbvia, mas vale a tentativa, mesmo quando o que você realmente deseja é mandar alguém para aquele lugar. E por sinal, quase funciona, até que ele vê Mordecai e Rigby cobertos de tinta rosa tentando pintar o galpão com seus corpos. Benson continua a contar, até que Mordecai e Rigby se juntam a ele na contagem, e então ele sai furiosamente. Ele decide então comprar o tal curso de $60 e tentar relaxar, mas uma das falas do homem gera um gatilho no Benson que lembra da sua infância. E é aqui que entendemos o porquê ele é tão estressado assim, ele vive em um ambiente tóxico. Se ele queria algo, ele tinha que gritar, ficar
ficar com raiva para só assim obter aquilo que deseja. E essa lembrança acaba por se misturar em um pesadelo com Pyrolito dizendo que ele será despedido se não parar de gritar. Com raiva, ele destrói tudo em sua volta, até porque ele já tinha tanta raiva reprimida que tinha que descontar em algo, mas isso não seria o suficiente. A repressão emocional pode ocorrer devido ao crescimento em um ambiente onde pouco ou nenhum espaço foi dado para vivenciar e expressar emoções. Certas narrativas sociais e mitos familiares dão a ideia de que as emoções são erradas, vergonhosas ou um sinal de fraqueza. Além disso, o fato de ter sido criados por pessoas que nunca expressaram ou exibiram emoções negativas também influencia sobre isso. Dessa forma, elas podem ter invalidado mesmo que de maneira não intencional nossas emoções negativas. Frases como pare de chorar, não seja bobo, você não pode ter medo, entre outras, acabam tendo um efeito bastante nocivo. Ressaltando que nem sempre os pais ou cuidadores fazem isso de propósito, na maioria dos casos a intenção é positiva, mas não podemos ignorar os impactos que isso pode gerar. Quando crianças, internalizamos as mensagens que ouvimos e aprendemos que ter emoções negativas e reconhecê-las não é uma coisa boa. Além disso, não ter alguém que nos mostre como expressar e lidar com as emoções pode levar ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que se concentram em evitar e inibir emoções tidas como negativas. As experiências traumáticas da infância também podem resultar em repressão emocional. Uma criança cujas necessidades foram ignoradas, invalidadas ou negligenciadas, ou que foi criticada ou punida por exibir e expressar sentimentos, pode ter maior probabilidade de reprimir suas emoções na idade adulta. Mas no caso do Benson, por mais que tenha sido diferente, dá pra aplicar do mesmo jeito. Até porque você falar ou demonstrar emoções não é na base da gritaria e raiva, vamos ser sinceros. A família dele enraizou algo que seria altamente prejudicial na sua vida adulta, e podemos até dizer que o real problema é Mordecai Rigby. Porém, esse flashback de sua infância mostra que ele realmente é assim, e não é só por causa do Mordecai Rigby. Por isso, se tem algo que recomendaria pra Benson e até mesmo pra você que se estressa ou fica com raiva muito facilmente, é procurar um terapeuta. Até porque se tem uma das coisas que a terapia promove é o autoconhecimento. E quanto mais conhecimento você tiver sobre suas qualidades, defeitos, crenças, opiniões, desejos e sonhos, mais leve a sua vida será. Como não estamos acostumados a refletir sobre quem somos na vida diária, é na terapia que essas respostas costumam aparecer. Com elas, problemas que antes pareciam tão importantes perdem a sua intensidade. Por isso, procure fazer terapia. Vai te fazer bem. Quando o Benson atinge seu ponto de ruptura, ele entra em um colapso muito poderoso e assustador, no qual é cercado por uma esfera laranja de fogo que suga as coisas ao seu redor até que sua raiva se apodere dele. Saltitão percebe que Benson está reprimindo sua raiva e Pyrolito confessa e admite que tentou fazê-lo parar de gritar. Enquanto pedaços do parque são engolidos pelo inferno de contenção de Benson, Saltitão diz a Mordecai e Rigby para pará-lo zombando ainda mais de Benson, mas isso só piora a situação. Então Pyrolito, depois de algumas explicações de Saltitão e Mordecai, é persuadido a liberar a raiva de Benson, ameaçando demiti-lo se ele não gritar com Mordecai e Rigby. Com a restrição de Benson eliminada, ele desencadeia uma torrente de gritos, raiva e insultos furiosos dirigidos aos dois, que se manifestam em um raio de fogo vindo de sua boca para Mordecai e Rigby. Ele coloca para fora todo o sofrimento que passou por reprimir sua raiva e como ele teve que suportar o comportamento egoísta e preguiçoso de Mordecai e Rigby. Isso resulta em uma enorme explosão digna de apenas um show, e Mordecai e Rigby acabam ficando surdos no processo, e assim o episódio termina. De fato, Pyrolito tem razão, gritar e ficar com raiva nunca é a solução, mas ameaçar Benson em ser despedido também não era a melhor das soluções, até porque as pessoas que fazem Benson ter esse tipo de atitude é justamente Mordecai e Rigby. Por isso, eu acho que ele deveria ter chamado a atenção dos dois, mas bem, como eu disse antes, terapia é uma ótima solução.